Olá, no próximo dia 2 de outubro teremos eleição para escolha do novo prefeito de Rio Preto. E para ajudá-lo nessa escolha tão importante é que a TV Câmara realiza esta série de sabatina de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto. E o nosso candidato de hoje é João Paulo Rilo, do PT. O João Paulo tem 39 anos, é casado, tem um filho. Atualmente é deputado estadual e já foi vereador em Rio Preto entre os anos de 2004 e 2008. Já disputou 2 vezes a prefeitura, chegando ao segundo turno em 2008, quando foi derrotado por Valdomiro Lopes. Rilo está coligado com o PCdoB e seu vice é Plínio Gentil, também do PT. Esta sabatina terá duração de 45 minutos, divididos em 3 blocos, o mesmo tempo destinado aos outros 5 candidatos na disputa. Candidato, muito obrigado pela presença e quero começar perguntando por que o senhor quer ser prefeito de Rio Preto? Bom, cumprimentar o Alexandre, os telespectadores da TV Câmara, agradecer o espaço. É muito importante que os organismos de comunicação possam contribuir com o processo eleitoral, ouvindo, promovendo o debate. Bom, eu tenho uma história política construída na cidade. Eu sou oriundo do movimento estudantil. Eu comecei em 93 como líder estudantil. Naquele momento lideramos lutas importantes pela educação pública e conquistas importantes aqui na cidade, como a lei do meio passe, né, para ônibus estudantil, a lei da meia entrada, e depois tive algumas experiências. Uma delas foi ser vereador aqui em Rio Preto. Foi quando, de fato, despertou, né, o meu desejo por discutir com profundidade a cidade. Em 2008, fui candidato a prefeito a primeira vez, né, numa experiência fantástica, talvez a maior experiência política da minha vida, porque não estava nos planos ser candidato a prefeito naquele ano. Acabei sendo candidato porque eu defendi uma aliança com o professor Manuel Antunes. Ele sofreu um golpe dentro do seu partido, perdeu a legenda para o deputado, à época deputado estadual Valdomiro Lopes, e resolveu me apoiar. Então foi uma candidatura construída no último minuto do segundo tempo e que teve grande êxito. Ali eu fui testado e eu percebi que havia acumulado, né, acumulado politicamente informações, acumulado na relação com a cidade e com as pessoas, para uma disputa de candidatura a prefeito. Então, desde aquele momento, eu trabalho nessa perspectiva, né, de desenvolver um projeto para a cidade. Então, eu acho que por que eu sou candidato é por conta desse histórico, pela relação. Eu sou nascido e criado em Rio Preto, né, a experiência política que tive me conduziram a essa condição de candidato a prefeito, mas acho que a pergunta mais adequada é para quê que eu quero ser prefeito? Eu quero ser prefeito de Rio Preto para liderar um processo de desenvolvimento. Não que a cidade não tenha se desenvolvido nos últimos tempos, mas a cidade ela se desenvolve muito distante do que poderia. Rio Preto é uma cidade que ela é liderança regional, uma das cidades mais importantes do país, não só do estado, mas do país. Tanto é que o primeiro projeto que eu apresentei como deputado estadual foi constituir a região metropolitana de Rio Preto, porque percebo que Rio Preto tem liderança para criar um desenvolvimento, né, extraordinário, para além daquilo que foi feito. Quero ser prefeito para melhorar o transporte das pessoas, a mobilidade das pessoas. Por quê? Muita gente é vítima da falta de planejamento. Muita gente que poderia estar morando mais próximo ao centro ou mais próximo dos aparelhos públicos estão morando distante, porque a cidade ela foi crescendo de uma maneira desordenada. Rio Preto é uma cidade cheia de talentos, talentos na juventude, talentos na saúde, talentos na educação, talentos em vários segmentos, que não são aproveitados, que muitas vezes vão para fora da cidade. Por quê? Porque aqui Rio Preto não desenvolveu tecnologia de inovação, não tem ambiente de inovação. Fala-se muito de parque tecnológico, mas parque tecnológico é muito mais do que um loteamento, né, para você garantir espaço para as empresas. É ambiente de inovação, é uma junção entre a academia, né, pesquisa, as universidades, pesquisa, com ambiente de produção, com cadeia produtiva e com oportunidade para a juventude. Quero ser prefeito para fazer dessa cidade que já é aconchegante, que já é acolhedora, ainda mais, fazer dela uma cidade, né, viva no que diz respeito ao seu povo, à energia do seu povo,
uma cidade que preserve, tenha uma manutenção permanente, uma cidade que, época de eleição, o tapa-buraco não seja a principal pauta, que é lamentável isso. Você manter uma cidade limpa, bem estruturada, é obrigação, isso não é extraordinário. Isso é a obrigação número 0 de um prefeito, ter uma manutenção para a cidade. Agora, aquilo que é o extraordinário, você ocupar as praças com boa iluminação, com segurança, mas também com uma agenda, né? Vamos aproveitar o que nós temos de arte, tem tanto músico talentoso, tanto grupo de teatro, tanto grupo de artesanato, tanta gente que escreve, por que as praças não estão ocupadas com uma agenda positiva? Você inibe violência, você inibe o consumo de drogas e dá vida à cidade. Rio Preto é polo, Alexandre, em saúde, mas é referência em saúde, mas essa saúde de alta qualidade não está à disposição de todo mundo, porque você tem um sistema que muitas vezes entra em colapso, um sistema que tem um especialista que sobra horário num lugar, em outro lugar falta especialista, não tem gestão, não tem a saúde informatizada. Enfim, estou falando de algumas coisas que eu gostaria de desenvolver, de liderar como prefeito. É por isso, por essas razões que eu sou prefeito. E para fazer um governo diferente, um governo que ouve as pessoas. Passou da hora de modernizar a democracia riopretense. Você, de fato, ter uma administração que se abre para ouvir. Porque quem ouve governa melhor, né? O prefeito tem 2 olhos, a cidade tem 1000 olhos. O prefeito tem 2 mãos, a cidade tem milhares de mãos. E quando você governa ouvindo e construindo com as pessoas, você avança muito mais. Então, são diretrizes que eu gostaria de implementar quando prefeito. A gente vai aprofundar isso ao longo dessa entrevista. O senhor disputou, como a gente disse aqui, 2 vezes a eleição para prefeito, chegou ao segundo turno em 2008, por muito pouco não venceu, em 2012 o senhor perdeu, não foi nem ao segundo turno. O que vai ser diferente agora, porque o senhor acredita que agora tem essa chance? Olha, a eleição de 2008, como essa, é uma eleição que a gente diz mais aberta. Quando você enfrenta alguém que está na máquina, tem uma tendência, isso é pesquisado e é científico, né? Mais de 70% dos prefeitos que estão na máquina, eles se reelegem. Então, em 2012, embora eu tenha feito mais voto no primeiro turno do que em 2008, não teve segundo turno, porque eram candidaturas mais frágeis, tinha 2 candidaturas apenas que polarizavam, e não chegamos a ter segundo turno. E também por essa dificuldade de enfrentar alguém que está na máquina é muito difícil. Porque tem uma tendência da população, olha, se o prefeito ele tem direito à reeleição, se ele pode desenvolver o projeto em 8 anos e não em 4, tem uma tendência, olha, deixa ele continuar, porque já que ele iniciou isso aí, é melhor ele terminar. Então era muito difícil, mas era necessário você marcar posição e amadurecer a ideia. Então a eleição de 2012 foi importante para consolidar talvez a minha posição como candidato, como uma liderança da cidade, e também para amadurecer ideias que eu defendi em 2008 e continuarei defendendo agora. Essa eleição ela é aberta, não tem um prefeito na reeleição. Embora a máquina, né, o prefeito tenha o seu candidato, mas é muito diferente. E é uma eleição em que a conjuntura nacional é completamente diferente. Uma conjuntura em que a democracia brasileira, essa democracia está em xeque. O sistema eleitoral brasileiro está em xeque. Então, é uma campanha em que o eleitor está muito mais atento. Entendo que as propostas superficiais, elas não terão um êxito. E a rede social, ela vai ser um elemento diferenciado. O candidato que ficar falando de proposta e não falar, e não destrinchar, não detalhar como vai viabilizá-la, pode ser desmoralizado, né, minutos depois que ele apresentou a proposta na televisão, nas redes sociais. Então você tem um componente diferente, eu acho, que é o protagonismo do cidadão. Ele sai da passividade e passa a ser um elemento, um ator muito ativo no processo. Porque, que eu digo a passividade? Porque antigamente, sem rede social, tinha há 4 anos atrás, mas não com a intensidade que tem hoje. Sem rede social, o eleitor ele assiste o programa, ele ouve o programa na rádio, ele assiste um debate, mas pouco participa, a não ser no seu núcleo familiar, no núcleo de amigos. Agora não. Agora as redes sociais, por bem e por mal, ela é uma possibilidade de participação. Deu voz ao eleitor. Deu voz ao eleitor. Então eu acho que esse é o grande diferencial. Eu acredito que quem dialogar com sinceridade, quem se abrir de fato para ouvir
né, pode ter pode se diferenciar no processo eleitoral. Se o senhor for eleito, qual seria a sua primeira ação à frente da prefeitura já no dia 1º não, que é domingo, dia 2 de janeiro de 2017? Criar mecanismos de participação, de ouvir. É óbvio que você tem um cotidiano, você tem uma demanda que não se para, são demandas que a gente chama de Estado, porque independe de quem o prefeito de plantão, são coisas que continuam, né? A vida continua, a cidade ela não para. Agora, a nossa primeira iniciativa é criar mecanismos de participação popular, de ouvir o cidadão. É necessário você discutir assuntos estratégicos de fundo para Rio Preto, de futuro, com participação. Então, leis que garantam conselhos deliberativos, participativos, mas deliberativos. Ações que deem transparência para a administração pública. São informações estratégicas que precisam ser compartilhadas. Como é que você ameniza a corrupção? A corrupção é uma doença crônica no mundo. No Brasil, ela se fortalece a cada ano. Então, é necessário você combater para amenizá-la. Como é que você combate a corrupção? Aumentando a participação e dando informação para as pessoas. Criando mecanismos de transparência. Você sabe que o meu vice é o Plínio Gentil. Ele é um procurador de justiça. Ele atua no crime até hoje. Ele foi promotor de base e é um procurador de justiça criminal, professor da PUC. É um homem que vai contribuir muito em relação à participação popular e mecanismos de transparência. Por quê? Porque qualquer medida mais ousada, direcionada à mobilidade, a mudanças mais radicais no trânsito e no transporte coletivo ou na educação, o que seja, vai passar por processos licitatórios. Então, é importante você dar transparência e se abrir verdadeiramente para ouvir a população. Então, eu acho que as medidas iniciais são essas. Criar mecanismo, ter um esforço da máquina para que ela ouça o munícipe riopretense. O senhor falou aí de corrupção, de grandes obras, licitação, etc. Se o senhor for eleito, o senhor tem algum plano de realizar auditoria nos contratos atualmente em vigor pela prefeitura? Acho que a auditoria é um instrumento com previsão, né, administrativa, constitucional, que sempre tem que ser usado se necessário. Se tiver indícios de direcionamento de licitação, de ineficiência do serviço, porque teve falha, direcionamento, formação de cartel, qualquer coisa semelhante, a prefeitura tem que estar, o prefeito tem que ter a disposição de fazer isso. Agora é óbvio, sem caça às bruxas. Você não deve caçar bruxas nem ficar olhando para o retrovisor. Tem que ter indício de direcionamento, tem que ter ineficiência no serviço, algo que justifique. Porque senão você não pensa no futuro e fica preso, né, ao passado. Tem que respeitar quem administrou. Agora é óbvio, se tiver indício de qualquer falcatrua, de qualquer direcionamento de licitação, né, o prefeito tem que ter essa disposição também para revelar esses esquemas. Legal. Na sua avaliação, rapidamente, que a gente está chegando ao final desse bloco, qual o grande desafio de Rio Preto para os próximos anos? Entre alguns, o desafio é mobilidade. É um desafio de Rio Preto e um desafio de cidades semelhantes no Brasil e no mundo. Porque teve um aumento de consumo de carro, que foi importante para a qualidade de vida das pessoas, para a felicidade das pessoas, né, e também para a economia brasileira. Agora, quando todo mundo passa a utilizar o carro, que é um veículo individual, para se movimentar na cidade, você cria um problema de mobilidade. Parece que é uma coisa simples, Alexandre, mas não é. Mobilidade está diretamente ligada à qualidade de vida. Uma pessoa que perde 1h30, 2 horas em trânsito, ela está perdendo qualidade de vida. Ela perde 1 hora de leitura, ela perde 1 hora de descanso, ela perde 1 hora com o filho, ela perde 1 hora que ela poderia ir ao dentista, ir ao médico, poderia namorar, poderia se divertir. Então, isso está ligado à qualidade de vida. Eu acho que o desafio de Rio Preto é esse. Porque se nós vamos continuar nos desenvolvendo, vamos continuar crescendo, mas com riscos de ter colapsos pontuais de mobilidade. Então, um grande desafio é esse. Pensar uma cidade que se movimenta, né, com agilidade, uma cidade que cria acesso para aquele morador que está mais distante dos aparelhos públicos, né, e que garanta a qualidade de vida. Isso está diretamente ligado ao acesso. O acesso à cidade e a mobilidade urbana é um desafio de Rio Preto. Legal, gente. Esse é o candidato a prefeito de Rio Preto pelo PT, João Paulo Rilo, deputado estadual. Peço sua licença, nós temos um rápido intervalo e já voltamos para o segundo bloco desta sabatina. Até já. A Carteira Nacional de Habilitação, também conhecida como CNH,
é um documento que autoriza o cidadão a dirigir. Para solicitar a primeira habilitação, é preciso ser maior de 18 anos, saber ler e escrever, realizar um exame de aptidão física e mental e um exame prático de direção. Você também precisará da cópia e original do RG, CPF, comprovante de endereço recente e protocolo de agendamento do serviço. O agendamento pode ser solicitado pelo site Cidadão SP. Você será direcionado para o portal do Detran, onde deverá realizar um pré-cadastro. Pelo site, você poderá acompanhar o processo de emissão da sua primeira CNH e será informado sobre os próximos passos a seguir. A rede pública oferece medicamentos de alto custo para quem não tem condições de pagar. Mas para isso você precisa de um laudo médico para solicitação, avaliação e autorização. Existe um formulário em unidades de saúde que deve ser preenchido pelo médico. Ter o cartão nacional de saúde. Ele pode ser feito em um posto de atendimento médico. Basta apresentar identidade e comprovante de residência. E receita médica detalhando o nome do remédio, princípio ativo, nome genérico e dosagem. Para mais orientações, o paciente pode ligar para o Disque Saúde. O telefone é o 136. Ok, gente, estamos de volta para esta entrevista com o candidato a prefeito pelo PT, João Paulo Rilo, o João que é deputado estadual. Deputado candidato, o senhor falava das obras de mobilidade, que seria o grande desafio aí, que é o grande desafio para Rio Preto dos próximos anos. Temos atualmente um plano de mobilidade já em execução, uma parceria entre o município e o governo federal. Qual a sua avaliação sobre este plano que está em andamento e se o senhor alteraria alguma coisa? Não, é um bom plano, um plano que é fruto de um estudo tanto de técnicos da prefeitura, como também uma avaliação, mesmo que superficial, do governo federal, que tem obras importantes, corredores de ônibus, viadutos, que são estratégicos para a cidade. Precisa ser bem feito. A gente tem que ter um cuidado. Por exemplo, aquele viaduto ali que liga, né, para a Zona Norte, o viaduto da João Bernardino ali do bairro Vetorazzo. É claro que é uma obra importante, mas eu fui gravar inclusive um programa ali e percebi algumas falhas ali. Não deixou passagem para os moradores. Tem uma extensão muito grande que não tem passagem. É um bairro que tem muito idoso, que tem muita criança. E eu verifico a pedestre, que poderia ter feito um pedestre. Bicicleta também não tem, né? Então são falhas. A obra é importante? Mas já que gastou tanto dinheiro público, por que não faz bem feito? Então são cuidados, são detalhes que fazem uma diferença muito grande para o morador. É muito importante, Alexandre, a gente discutir com profundidade a questão do transporte coletivo na cidade. Nós temos um sistema que tudo vem para o centro da cidade. É óbvio que você tem que ter um grande terminal central sempre, toda cidade tem. Você tem que ter, porque as pessoas elas se movimentam a partir do centro. O centro aqui é um centro comercial, não pode deixar de ser, porque é importante para a economia, é a vocação da cidade. Agora, por que uma pessoa que vai andar de ônibus, que vai sair do Solo Sagrado para ir ao distrito industrial, ela tem que vir ao centro para pegar um ônibus para ir para lá? Por que ela não pode pegar um ônibus e ir direto, ou no máximo baldear no mesmo caminho que ela vai ganhar um tempo? Você tira esse ônibus do centro da cidade e dá qualidade de vida à pessoa. Então, essa estrutura circular na cidade, ela é muito importante, você desafogar o centro. Onde puder, você tem que montar corredores. Onde puder, você tem que montar ciclovias. Não apenas para o lazer, mas também para o trabalhador. Tem que fazer. Nós não temos um estudo, nós não temos em Rio Preto um diagnóstico de origem e destino. Isso tudo fica controlado pela empresa. Olha, eu não tenho nada contra as empresas que prestam serviço em Rio Preto, em qualquer ramo, mas elas não podem ter alguns controles. A Circular e Itamaraty, eles não podem controlar linhas, horários e número de passageiros. Isso tem que ser um controle da prefeitura. Isso é o controle de quem paga. Onde já se viu? Você vai receber pelo serviço e você que controla o que você faz? Aí eu pago às cegas. Aproveitando essa deixa, a opinião do senhor sobre o subsídio. O senhor concorda com o subsídio? Eu concordo com o subsídio. Várias cidades do Brasil praticam subsídio. É importante o subsídio. Você dá mobilidade para a cidade, você estimula as pessoas a usarem o transporte coletivo, porque uma das saídas é essa.
Parece uma coisa estranha a gente falar sobre isso. Fala, pô, mas eu lutei tanto para ter meu carro, eu lutei tanto para comprar minha moto, agora esse prefeito vem e fala que a gente tem que andar de ônibus. É uma tendência mundial. As cidades onde o plano de mobilidade ele tem êxito são as cidades onde as pessoas utilizam o transporte coletivo, onde elas utilizam a bicicleta quando é possível. Então, você tem que pensar nisso no futuro. Então, tem gente que não vai deixar de usar o carro, mas tem muita gente que pode deixar o carro, se você provar para ele que compensa, que fica mais barato e que ele vai perder menos tempo no trânsito. E mais, aí é um processo de consciência, é um processo de cultura, é uma mudança a médio e longo prazo. Mas nós precisamos começar a praticar agora, para daqui 10, 15 anos, você colher esse fruto. É uma mudança de cultura de que nós precisamos defender um transporte, mesmo quem não usa o transporte coletivo, ele tem que defender um transporte coletivo de qualidade, confortável. Você acha que ar-condicionado em Rio Preto é luxo dentro do ônibus? Não é luxo, é necessidade. Essa cidade é muito quente, então você precisa criar conforto, linhas executivas, fazer estudo de destino, de origem e destino, porque para ver onde tem mais fluxo de gente que sai dessa região e vai para essa, fluxo de gente que sai dessa região e vem para o centro, para você criar linhas mais rápidas. Então aproveitar onde puder ter corredor de ônibus, tem que ter corredor de ônibus, que é uma coisa importante. Em relação ao trânsito, tem uma tecnologia que ela é cara, que é aquele controle automático de semáforos. Porque a gente percebe, né? Você pega uma rua, durante um período, ele está bem sincronizado, você pega a chamada onda verde. Passa uma semana, 2 semanas, aquilo desarranja. Já tá o caos de novo. Então, não é possível que uma cidade desse tamanho, com o orçamento que nós temos, nós não vamos pensar nisso no futuro. Você não vai ter uma programação, não vai ter uma tecnologia que tenha um controle de semáforos que ajude o trânsito a fluir melhor. Então, são coisas importantes, estratégicas. Então, eu concordo com boa parte do plano de mobilidade. Repito, dei esse exemplo, faria alguns ajustes, um cuidado maior em obras estruturais para que elas sejam completas. Pense no pedestre, pense naquele que anda de bicicleta, que é muito importante. Mas acho que foi um grande feito do governo federal. Aliás, Rio Preto foi muito beneficiado nos últimos anos por obras estruturais do governo federal. Então, é uma coisa muito importante para a cidade, mas vamos fazer bem feito. Só que não é só isso. Você tem que ter uma educação no trânsito, uma mudança de comportamento e melhorar radicalmente o transporte coletivo. Ele precisa ficar atraente, não só para o cidadão que não tem o carro e a moto, mas também para o cidadão que tem carro, que tem moto, mas que pode ter a consciência de que é melhor andar de transporte coletivo, pelo menos para se deslocar, para estudar, para ir trabalhar. O senhor falou dos federais enviados para Rio Preto nos últimos anos, pelo governo, primeiro o governo ex-presidente Lula, depois pela Dilma. O PT aí está em vias de ser definitivamente apeado do poder. Caso o senhor seja eleito, acha que vai manter esse bom relacionamento com o governo federal? Olha, se teve uma coisa, entre tantas, uma coisa fantástica no governo Lula e no governo Dilma, foi o republicanismo. Fazer o bem sem olhar a quem. Né? Tanto é que Rio Preto é uma cidade em que eu disputei contra o Valdomiro, perdi a eleição por muito pouco no segundo turno, numa eleição muito estranha. No entanto, todos os projetos estruturais que eu defendia, ele adotou e foram executados. Boa parte deles foram executados pelo governo federal. Então, espero, né, que os próximos governos, independente do partido, tenham uma posição republicana. Então, vou trabalhar nessa perspectiva. Tenho certeza que não terei dificuldade nenhuma em me relacionar tanto com o governo federal como o governo estadual, pela importância da cidade. A cidade é uma cidade, Rio Preto é uma cidade estratégica, uma cidade politicamente muito forte, que tenho convicção de que não será prejudicada, dependendo do prefeito que está liderando o processo. O senhor falou no começo da sua introdução dos buracos, é um drama enfrentado pelos motoristas riopretenses. O fato é que os buracos estão aí, as ruas destruídas. Como resolver esse problema a curto prazo, se o senhor for eleito? Olha, Alexandre, tem uma questão do tapa-buraco que é histórico na cidade. Vereador, o prefeito era o Edinho Araújo. Eu já herdava do meu pai, que tinha deixado o mandato, eu fui eleito. E eu me lembro, encerrando o mandato dele, ele fez uma bela apresentação sobre um estudo, uma comissão especial de vereadores, que ele fez um estudo sobre o tapa-buraco. E ali ele provava
superfaturamento no tapa-buraco e um equívoco de posição. O tapa-buraco, ele tem que ser feito de maneira pontual. O tapa-buraco, ele é para aquela rua que tem um buraco, por conta de um acidente, por conta de um excesso de chuva, por conta, às vezes, de um vazamento que é pontual, que não é estrutural, você faz o tapa-buraco. Ruas que têm vários buracos, o problema é estrutural, você tem que fazer o recap, com asfalto de qualidade, porque ele dura. Agora, por que se fazia o tapa-buraco no lugar do recap? Aí ele provou isso também, denunciou ao Ministério Público, porque tinha uma lógica de superfaturamento, uma esteira de corrupção que se aproveita disso. Então tem esse problema, e tem outro problema que é do populismo político. O prefeito, ao invés de manter a cidade durante os 4 anos, ele faz o populismo, deixa a cidade se esburacar, se deteriorar, para depois fazer fazer várias frentes e tentar resolver de uma vez só o problema. Por isso que o cidadão hoje está vendo, tapa um buraco, a semana que vem, se tiver uma chuva, se passar muito carro ali, o buraco se abre novamente. Então é dinheiro pelo ralo, isso é muito sério, é dinheiro público, um dinheiro que a gente não pode prescindir dele, que está sendo muito mal utilizado. A saída para isso é a manutenção. Fala-se muito de uma empresa municipal de manutenção, enfim, podemos caminhar para isso, pode não ser, mas a questão é, a manutenção da cidade ela tem que ser permanente. E mais, não permitir esse equívoco. Lugar que tem que ser recap é recap, lugar de tapa-buraco é tapa-buraco. Quando você mistura as coisas, você coloca o dinheiro no ralo e não garante a eficiência e a permanência do serviço. Legal. Um outro drama enfrentado pelo Rio Pretense é esse moradores de rua e mendigos que não tem uma praça quase de Rio Preto que não tem alguma pessoa ali morando ali, ocupando esse espaço pela sua condição social. Qual seria a postura do senhor frente a esse problema? Você tem uma política social em Rio Preto que foi abandonada, ela já teve muito melhor. Então, você não tem política para esses moradores. Sabe que você tem o atendimento social, o que a gente chama de básico, que é aquele que é o cadastro único, que é feito por aquele atendimento para famílias que estão vulneráveis. E tem aquele que está numa situação mais difícil, que é quando ele teve o direito dele lesado, quando ele teve um direito que não foi respeitado, ou quando ele tem o rompimento de vínculos. Então, muitas pessoas, elas desejam morar na rua, Alexandre. Elas desejam, e é um direito delas. Você não vai fazer um processo de higienização, de expulsar essas pessoas da cidade. Agora, boa parte desses moradores de rua, eles perderam um vínculo com a família. Então, esse vínculo tem que ser reconstruído. Isso é um processo delicado, é um processo de afeto, é um processo de cuidado permanente. Então, você tem que cuidar disso. A prefeitura tem que ter uma malha social que olhe para esse morador de rua, esse que está na rua porque teve rompimento de vínculo, porque está viciado, está com dependência química. Então, ele tem que ser encaminhado. Para isso, tem que ter uma política social forte. Nós enfraquecemos a nossa política social. Cidade que tem muito morador de rua, cidade que tem muita gente pedindo, é cidade que não tem uma política social forte. E um prefeito que não olha para isso, é que muitas vezes a gente fala, por que eu vou cuidar do cidadão que ele nem vota? É um prefeito que não olha para isso, um prefeito que não tem a sensibilidade para cuidar desse cidadão sim, que está à margem, que é um lumpen. Ele está à margem, realmente, às vezes não tem documento, não tem título, e daí? Ele é um cidadão, ele está na sua cidade. Então, eu não me conformo com isso, com uma prefeitura, com um governo que não tenha sensibilidade para esses moradores. Então, a saída é o fortalecimento dessa malha de atendimento social. Não só o básico, mas especialmente o atendimento para esse, que teve um rompimento familiar, que tem o seu direito muitas vezes lesado também. Alguma coisa levou aquele cidadão a ir para a rua. E óbvio, e uma política para aquele que quer morar na rua. Isso faz parte, em qualquer lugar do mundo que você for, você vai ter pessoas que mesmo você ofereça uma alternativa, não, ela quer viver na rua. Para quem quer viver na rua, o que você tem que criar? Alternativa de dignidade, um lugar onde ela possa tomar um banho, onde ela possa ter um atendimento médico, onde ela possa dormir com dignidade, onde ela possa se alimentar e respeitar o direito de ir e vir de todo mundo. Inclusive agora com o surgimento de alguns focos de favela, né? O que o senhor pretende fazer com isso? Você tem que agir rápido. Isso é política de habitação. O que você tem... Alexandre, eu tenho certeza que as pessoas que estão nessa condição hoje, chamado focos, você falou focos de favela, eu tenho certeza absoluta
que elas são um número muito inferior ao número de injustiça que teve no Minha Casa e Minha Vida, por falta de um cadastro eficiente da prefeitura. Se você for no Lealdade e Amizade, se você for no Nova Esperança e sair perguntando para as pessoas, elas vão te apontar dezenas de casas de pessoas que não precisavam da casa e conseguiram driblar a prefeitura e conseguir a casa, gente que já vendeu a casa, ou seja, é um sistema falho, aí a gente não sabe se ele é falho por incompetência ou se ele é falho por má fé, se tem algum esquema de má fé. Qual é um problema de habitação na cidade? Se você hoje entrar, você não consegue acessar e ver o cadastro. Você fez a sua inscrição, você não consegue entrar hoje com tanta tecnologia, você entrar num site da prefeitura, num portal, numa página da Incop e saber a sua condição. Ver a fila, né? Ver a fila. Então isso é absurdo. O que eu mais encontro andando nas ruas, pessoas que falam, João Paulo, eu moro aqui há 20 anos, eu moro em Rio Preto há 40 anos, há 30 anos e eu não consigo a minha casa. E você tem uma boa porcentagem de injustiças, de pessoas que não tinham necessidade de ter a casa e tiveram. Então, ou seja, a primeira coisa, organizar esse cadastro ciente. Para quê? Para você corrigir essas distorções. Porque o número de pessoas que estão na situação de habitação vulnerável, repito, ele é muito menor do que as injustiças que foram feitas no Minha Casa e Minha Vida. Pelo PT, o João Paulo Rilo, deputado estadual, nós temos mais um intervalo e já voltamos para o terceiro e último bloco desta série de entrevista. Até já. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Andam falando por aí que com as mudanças da Previdência, agora a gente só vai se aposentar com 95 anos. Mas será que isso é verdade? Bem, a única coisa que mudou com as novas regras é que agora existe um novo cálculo para quem quer se aposentar com o valor integral, escapando do fator previdenciário. Funciona assim: você soma a sua idade com o seu tempo de contribuição. Essa conta tem que dar 95 pontos para os homens e 85 para as mulheres. Pontos, não idade, entendeu? Por exemplo, João tem 60 anos e contribuiu por 35. 60 mais 35 dá 95, ou seja, João pode se aposentar com o valor integral. Lúcia tem 55 anos e contribuiu por 30. 55 mais 30 dá 85. Então ela também pode se aposentar com o valor integral. Portanto, o boato de que a gente só vai se aposentar com 95 anos é mentira. Agora que você sabe, aproveite e #compartilhe a verdade. Bom, estamos de volta com esta sabatina Eleições 2016. Hoje recebemos o candidato do PT, João Paulo Rilo. Candidato, vamos falar um pouquinho de cultura, que é uma área que o senhor inclusive atua. Esse é um setor que é quase unânime a crítica ao desmonte da cultura de Rio Preto. Eu sei que o senhor tem muitos projetos para essa área, mas quero saber, o senhor se compromete com pelo menos 1% do orçamento para a cultura? Claro. É uma luta. Se eu não me comprometer pelo menos com isso, com 1%, que é uma diretriz nacional, inclusive, né? São artistas e lideranças do Brasil inteiro que há anos discutem um sistema nacional de cultura, que ele tem um efeito cascata, ele se reproduz como um sistema estadual e também municipal. E no município é isso, o município que não investir pelo menos 1% em cultura é um município que não está nem aí para o seu povo, né? Para os costumes, para a cultura do seu povo. Então hoje o orçamento de Rio Preto, se não consigo precisar, mas ele é menos que 0,5%, o orçamento da cultura. Aquilo que já era ruim em outros governos, piorou muito. Porque não vamos falar assim, agora está ruim, não. Sempre foi ruim, Alexandre. Porque eu me lembro, como militante orgânico, atuava e dirigia no teatro, já tinha sérias críticas. Até o festival, quando ele foi transformado de nacional, teve um ganho do ponto de vista da perspectiva turística,
né, do simbólico, do imaginário. Olha, é um festival internacional. Mas ele perdeu muito do ponto de vista da produção local, porque ele se distanciou também. E agora piorou ainda, né, porque ele se degradou. A prefeitura teve... Olha, você tem que ter muita habilidade para você romper com o Sesc, porque o Sesc é muito parceiro. Você tem que ter muita vontade de rompimento. Eles conseguiram romper com uma instituição que é parceira na cultura, que faz muito mais de fomento, de política de circulação, né, de formação de público do que a prefeitura. Eles conseguiram romper, que era um parceiro importante, né, com o festival. Então, a cultura, você precisa do quê? Primeiro, precisa de orçamento, aumentar o orçamento dela. Porque cultura não é gasto, é investimento. Quando você investe em cultura, quando você cria uma agenda para a cidade de cultura, você promove a cultura de paz, você diminui violência, você cria perspectiva para a juventude. Não que ela tenha um papel de tirar o jovem da criminalidade. Não é isso. Não é que ela tira, ela evita, porque a juventude ela é transgressora por natureza. Então, ou você dá a oportunidade para o jovem colocar essa energia no esporte e na cultura, né, no desenvolvimento na experiência artística, ou o crime organizado toma conta dele, ou o Estado disputa esse jovem, ou o crime organizado leva ele mesmo, ou a falta de perspectiva leva esse jovem. Então a cultura você precisa, primeiro, orçamento. Precisamos constituir um fundo para você ter uma estratégia de arrecadação para a cultura. Você precisa de um conselho plural que atinja todos os segmentos e um conselho deliberativo, coisa que nunca fez. Nenhum prefeito fez o conselho. Por que o conselho é importante? Porque é ali onde você discute permanentemente com quem entende, com quem é do ramo, a política cultural da cidade. E discute mais do que isso, discute as perspectivas, as possibilidades. Nós precisamos turbinar esse plano, esse projeto de fomento. Você tem um projeto de fomento em Rio Preto, mas ele é pífio, ele é muito pequeno, ele é descompromissado. Então, o projeto de fomento, o que é o projeto de fomento? É quando você reserva um dinheiro para os grupos de cultura, de artes, as mais diversas, disputar para fazer o seu projeto, para gravar o seu CD, para fazer a sua peça de teatro, enfim, para fazer um projeto de fotografia. Só que ele tem que estar ligado a um circuito. Você tem que fomentar, isso é um fomento. Aí depois você organiza a produção e exige que essa produção, e cria uma agenda para essa produção. De que vale uma pessoa montar uma peça de teatro e depois ele não tem para onde apresentar? Por que não casar cultura e educação? Por que não você aumentar de maneira significativa o fomento para aumentar a produção literária, a produção de teatro, a produção de música na cidade, só que você devolver isso tudo para a escola. Ele produz e a prefeitura cria. Falta vontade política, não gasta com isso. Você cria. Esse cara vai apresentar em todas as escolas de Rio Preto municipais, por exemplo. Esse cara depois vai apresentar nas praças, numa agenda da prefeitura. Então você precisa aumentar o orçamento da cultura, precisa criar um fundo para a gente sempre ter recurso, para receber recurso estadual, nacional, e mais, a participação do cidadão. Um conselho deliberativo é uma antiga reivindicação de quem faz cultura na cidade. Infelizmente, a cultura nunca foi estratégica. Ela tem que ser estratégica, ela tem que ser casada com a educação. Porque na educação tem aparelho público, a educação tem recurso e é um grande elemento. A escola que tem atividade cultural artística permanente é uma escola que tem um aproveitamento pedagógico muito melhor do que outra. Isso é provado. Então é um pouco o desenho que eu penso, né? Criar uma boa agenda de cultura para legitimidade para falar sobre isso, que fiz da minha vida sempre uma luta pela valorização da cultura. E como deputado agora, liderei todos os processos de aumento de recursos. O PROAC, editais, que é muito importante para o Estado, é uma luta que eu liderei junto com outros deputados, com a deputada Alessi Brandão, com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e com artistas do Estado inteiro. Nós dobramos o orçamento do PROAC no Estado com organização, com muita luta. Então, eu me sinto credenciado para falar sobre cultura. Legal, vamos mudar um pouquinho de 2012, quando o senhor disputou a sua segunda eleição para prefeito, o senhor teve apoio do deputado federal Edinho Araújo, do PMDB, que depois integrou o governo do PT como ministro e, como a história já mostrou, ele deixou o governo, votou a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff e agora o senhor disputa a eleição contra ele. Como é essa relação? Existe algum constrangimento? Quem mudou? Nós sempre estivemos no mesmo lado. Em 2000 nós estivemos junto com o Edinho, ele nos procurou e ele falou, olha, o mundo está mudando e a centro-esquerda mundial está
ela tem um espaço, chegou a hora dela, ele nos procurou, fizemos uma aliança, ganhamos a eleição. Ele era um nobre desconhecido em Rio Preto quando foi candidato a prefeito. Começou com 2% e ganhou a eleição numa aliança estratégica com o PT, em que o PT indicou o vice e depois compôs o primeiro governo dele, em áreas estratégicas. Matsuel era secretário da Assistência, o Cacau foi secretário da Saúde, espetacular secretário, estruturou, humanizou uma rede de saúde. O Marco Rilo, meu pai, foi secretário de Serviços Urbanos, um excelente secretário, estruturou também a manutenção da cidade. Tivemos uma boa relação. Depois nós rompemos por um não cumprimento da palavra do PPS, que era o partido do Edinho, à época. Como vereador eu fiz oposição, porque já era um governo desconfigurado, era um governo que mudou a sua linha. Mudou muito, né? Perdeu qualidade de governo e eu fiz oposição ao Edinho. Em 2008, fui candidato a prefeito, ele apoiou o Bolsonaro no primeiro turno e no segundo turno poderia ter me apoiado, devolvido o apoio que demos em 2000, mas preferiu apoiar o Valdomiro. Em 2008, ele resolveu não sair e o PMDB, como era, 2012, como tinha uma aliança nacional, ele me apoiou. Um apoio importante, um apoio que eu considero importante, é um homem que tem história na cidade, tem uma trajetória de política de respeito, mas que ele, ora está de um lado, ora está de outro. É um pouco da personalidade dele. Já teve com o PT, depois rompeu com o PT, depois se aproximou novamente, foi para o governo e agora se distanciou. Então, para mim, não tem constrangimento. Eu continuo na mesma linha, na mesma coerência política, né? E também é um direito dele ser candidato. Mesmo que tivéssemos no mesmo campo nacional, é um direito dele ser candidato. Então, vou ter uma relação muito civilizada com todos os candidatos e aposto muito no programa de governo, naquilo que eu tenho para oferecer para a cidade. Acho que esse vai ser o tom da campanha, sem constrangimento nenhum com nenhum candidato. Questão do PT, candidato. O PT é alvo aí da Operação Lava Jato, enfim, que contribuiu para o impeachment da presidente Dilma. Alguns candidatos do PT têm tentado esconder que é do partido, muda a cor, esconde a estrelinha. Como o senhor vai se comportar em relação ao PT? Olha, você tentar negar a sua história, a sua origem, né, a sua família, essas coisas todas é muito estranho. E também você não pode negar o seu grupo político. Eu não vou negar jamais que sou do PT, vou fazer até porque seria uma grande ingenuidade da minha parte. Acho que o eleitor não sabe disso. Acho que o eleitor, na hora do vamos ver, ele vai optar pela coerência. Então, quando você diz, o PT é alvo da Lava Jato, não é o PT que é alvo da Lava Jato, o PSDB é alvo da Lava Jato. Tem 3 ex-presidentes do PSDB citado dezenas de vezes na Lava Jato. O PMDB é o principal partido da Lava Jato. O coração da Lava Jato passa por dentro da estrutura do PSDB, do Eduardo Cunha, do Michel Temer, né? Esses são operadores financeiros do PMDB histórico. Então, infelizmente, o sistema eleitoral, o sistema imperfeito que mistura iniciativa privada, interesse privado com interesse público, ele contaminou geral. Então, já falei sobre isso, né? O PT teve infinitos acertos como governo, coisas importantes que desenvolveram o país. E teve erros estratégicos, um deles, não ter lutado fortemente, ter aproveitado o prestígio que o Lula tinha, especialmente no último ano de governo, e ter proposto uma reforma política em que tentasse amenizar essa contaminação de dinheiro privado com interesse público. A origem da corrupção é aí. Então nós tivemos erros e vamos pagar caro, estamos pagando e vamos pagar caro por eles, né? E um dos erros foi esse, Alexandre. O PT, alguns dirigentes do PT, poucos, vale lembrar, se utilizaram do mesmo esquema de caixa 2 de campanha que o PMDB usava, que o PSDB usava, para dar manutenção ao poder, para criar estabilidade política. E agora está pagando por isso, e tem que pagar por isso mesmo. Esse processo doloroso, ele tenho certeza que ele vai contribuir para uma evolução na democracia e no sistema eleitoral. Agora, não tem sentido a gente esconder a nossa história. Eu não vou esconder. O Lula cometeu alguns erros de ilusão, né, política. Um deles, por exemplo, um pequeno detalhe, em 2004, né, o PT rompeu com Edinho Araújo. O PT tinha um candidato. Qual seria a coerência do Lula? Apoiar o candidato do PT. Dos erros do PT, né, foi ter apoiado o Edinho Araújo, por exemplo. O Lula apoiou o Edinho Araújo em 2004 e não apoiou o candidato do PT. Então são pequenos detalhes que depois se agigantam, né, que cobra-se muito caro disso. Então nós tivemos falha assim, no comando do país, né, não aproveitamos a força política que tinha para fazer reforma política,
para aumentar a participação popular e paga um preço hoje. Agora tem uma seletividade que tem que ser dita. Eu não sou daqueles que vou, não aconteceu nada, ou pior, né, vou esconder a minha origem, esconder o partido que estou disputando a eleição. Não vou fazer isso. Mas também não vou aceitar a tese de que o culpado não é. Não é. A origem da corrupção no Brasil é a mistura, é uma origem centenária, mistura de público e privado, de uma elite reacionária e recalcada que não suporta ficar longe do poder e tem que ficar manipulando com dinheiro. E isso pegou, infelizmente, todos os partidos. Talvez pegou o PT de uma maneira muito mais agressiva, porque o PT tinha uma bandeira, né? Uma bandeira da ética, uma bandeira da moralidade pública, que sempre que conseguiu levantar e chacoalhar essa bandeira. Um exemplo disso é Rio Preto. Não temos nenhum filiado dos quase 2.000 filiados nossos envolvido em qualquer esquema de corrupção, de improbidade, de formação de quadrilha. Pelo contrário, tanto eu como os vereadores do PT que sempre combateram a corrupção, e o povo sabe disso. Eu sou o deputado que mais tenho representação na justiça para combater a corrupção no estado de São Paulo. Então não acho justo eu carregar uma cruz que não é minha. O PT, o desgaste do PT, é meu também, porque eu sou do partido. Agora, a cruz da corrupção não é minha, eu não sou corrupto. Deputado. Eu nunca pratiquei corrupção, então esse debate vai ficar claro. A corrupção ela atinge todos os partidos, especialmente os mais tradicionais, o PMDB e o PSDB. O nome do senhor apareceu naquela lista da Odebrecht, que é uma das empreiteiras investigadas na Lava Jato. O senhor conseguiu descobrir o que o nome do senhor está fazendo ali? É doação legal? Foi Caixa 2? O que é aquela... Infelizmente, essa lista foi, como a Odebrecht já fez isso na década de 80. Solta uma lista com 300 nomes. A lista foi amplamente divulgada, e depois o juiz Sérgio Moro decretou o sigilo dela. E ela não foi investigada até hoje. Então isso não só o senhor, né? Personagem de vários partidos. Governador Geraldo Alckmin, é que José o senhor Serra. É o candidato aqui, né? E eu estava na lista por quê? Acredito. Porque fui candidato a prefeito em 2012 e recebi recurso do Diretório Nacional, assim como a legislação permitia. Não só eu, como dezenas de candidatos do PT foram candidatos e estavam naquela lista. Agora, pergunta para mim, por que estava naquela lista? Nunca conversei com ninguém da Odebrecht, nem com o Marcelo Odebrecht, nem com o executivo que foi preso com a lista. Nunca tive nenhum diálogo com eles, nunca recebi dinheiro deles. Recebi de dinheiro do Diretório Nacional. Essa lista, então, ela pode ser verdadeira e pode ser uma lista de contribuição legal? Pode. Ela pode ser uma lista também de contribuição de Caixa 2? Pode. E pode ser uma lista inventada? Pode. Infelizmente, nós não vamos saber não vamos ter essa informação antes de findar o processo eleitoral. A minha tranquilidade é que nunca recebi dinheiro, nunca tive nenhum diálogo com eles, recebi dinheiro do Diretório Nacional. Foi declarado e aprovado pela Justiça Eleitoral. Legal. Vamos rapidamente, que a gente está chegando ao final, para o senhor ter tempo de fazer a sua consideração final. Aquele episódio do empurrão no policial militar na Assembleia, o senhor se arrepende? Olha, de ter defendido os estudantes de maneira alguma. Agora, o empurrão nunca foi um gesto desejado. Eu já havia me embrenhado 3 vezes ali para separar a polícia dos estudantes. A polícia agia de maneira arbitrária e equivocada. Eles não tinham ordem do presidente da Assembleia para tirar os estudantes do plenário. Vale lembrar que os estudantes estavam ali cumprindo um papel representando todos nós. Eles exigiam a instalação da CPI da merenda, que só foi instalada por conta dos estudantes. Vale lembrar que eu fui o único deputado, eu e a Beth Saão, da região, que assinamos a CPI. Nenhum outro deputado tinha assinado. Só assinou depois que os estudantes fizeram aquele grande papel naquela ação política de ocupar a Assembleia e chamou a atenção do Brasil e a atenção internacional para um problema sério, que é o roubo de merenda de criança e adolescente. Então, naquele momento ali, não agredi, não ofendi nenhum policial. O empurrão foi um gesto ali no calor, pedi desculpa para o policial individualmente minutos depois, no sentido de cessar. E pelo menos valeu a pena. Não foi a forma mais adequada, não considero, não tem isso no meu histórico. Nunca ofendi a honra de ninguém, a família de ninguém e nunca saí para ver desfatos com ninguém. Aquele momento foi o momento utilizado, o gesto utilizado para cessar algo muito violento que estava acontecendo. Os policiais batiam nos estudantes no plenário da Assembleia. E naquele momento, a autoridade constituída ali eram os deputados. Aquilo é um poder constituído. E eu sou eleito pelo povo para defender o povo. E naquele momento eu não tive dúvida. Entre a agressividade
né, a arbitrariedade da polícia e os estudantes que estavam ali por uma causa justa, eu fiquei do lado dos estudantes. Legal. Deputado João Paulo Rilo, candidato a prefeito pelo PT. Infelizmente, o nosso tempo é lá, CPI, etc. Mas oportunidades não faltarão. Eu deixo esse minutinho final para o senhor falar o que o senhor quiser aí e se dirigir ao Rio Pretense. Bom, eu vou aproveitar então esse minuto para falar de um tema que eu gostaria de ter falado e não deu tempo, que é a região metropolitana de Rio Preto. Eu sou autor do projeto que cria a região metropolitana de Rio Preto. Protocolei em 2011, aprovei em 2013. O governador Geraldo Alckmin vetou o projeto num flagrante desrespeito com a nossa região, com a nossa cidade e com a nossa região. Incoerentemente, ele enviou o projeto de Ribeirão Preto, criando a região metropolitana de Ribeirão Preto, que se assemelha com a nossa. Esse projeto é muito importante, porque os desafios da cidade passam por nossa boa relação com as cidades vizinhas. De que vale Rio Preto tratar o seu esgoto se alguma cidade vizinha continua jogando esgoto in natura e contaminando os córregos e rios? É importante a gente saber que muita gente vem consumir aqui, vem atrás de prestação de serviço aqui, estuda em Rio Preto. Então, este é um projeto importante. Então, quero fazer desse debate de desenvolvimento regional algo importante na campanha. E peço que você, eleitor, antes de definir seu voto, aprecie, né, a concretude, o detalhe de proposta de cada candidato. Legal. E avalie a biografia de cada um. Tá certo. Deputado estadual João Paulo Rilo, candidato a prefeito de Rio Preto pelo PT, muito obrigado pela sua participação e com isso a gente espera estar levando a você, Rio Pretense, mais consciência, mais conhecimento na hora de decidir o seu voto. Muito obrigado e até a próxima.